A faixa preta é o reconhecimento de que a sua ideia é aceita pelo mercado e proporciona o que as pessoas querem. O que elas querem? Transformação de vida. A sua ideia, ela transforma vidas. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fazem R$2 milhões por ano com as técnicas da Fórmula. Estou aqui com o Marcos e com a Elisângela. E a minha pergunta para começar é a seguinte: nesse ano de 2021, vocês faturaram mais de R$2 milhões com as técnicas da Fórmula de Lançamento? Sim. Que legal. Em que nicho foi? Direito imobiliário. Direito imobiliário. E como é que isso tudo começou? Qual dos dois me conheceu primeiro? Fui eu. Kelly, eu te conheci lá em 2015, né? E daí eu comprei o Fórmula, mas eu não empreguei ele. Mas eu assisti, mas não empreguei. E aí em 2020, então eu fui procurar a minha senha. E daí eu achei a senha onde estava, e aí tava aquele lance do Fórmula ao vivo, né? O evento ao vivo, de final de ano, né? E daí eu fui lá assistir o evento ao vivo e ela tava viajando. E aí, cara, tu ofereceu um insider ali, né? No evento ao vivo. E aí eu olhei aquele preço que eu na época achei absurdo de caro, né? E eu pensei, não vai dar, né? Mas ela tava viajando, eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou entrar nesse insider. E daí eu entrei. Então faz um ano agora, né? Faz um ano. E daí eu mandei uma mensagem pra ela, ó, comprei um curso aí legal, entrei. Mais um do Érico, né? Tinha comprado um lá atrás, né? Agora entrei no outro. E ela disse, quanto? Então eu falei, A gente conhece, né? Quanto? 50 mil. Daí ela disse, 5? Não, 50. 50. Ela se assustou, né? Mas era um investimento para um ano, né? A gente então ia começar o Insider, então, faz um ano, e aí eu entrei, e ela não entrou junto no Insider, mas ela ficou comigo em toda a programação, né? Acompanhando e ajudando. Como é que é receber a notícia que seu marido pagou 50 pila? Não, 50 conto. Ai, foi tudo muito louco, assim. Eu tava viajando e ele tava em casa, ele simplesmente me mandou uma mensagem no grupo da família ali que a gente tem com os filhos. E eu, na hora, achei que ele tivesse escrito errado, né? Em vez de 50 mil, né? Eu ainda botei 5 mil, ele disse não, 50. Ainda eu botei no grupo e zoei, disse pros meninos, Matheus e Henry, o pai tá zoando com a gente, né? Dele, não, tô falando sério. Daí eu disse, capaz. E o Matheus e o Henry também começaram, capaz, o pai tá de brincadeira, não sei o quê. E realmente, no primeiro momento, eu não acreditei. Porque eu também te conheci em 2015, quando ele comprou o primeiro curso. Mas, assim, né, só de passagem. E eu não sabia o que ele estava comprando. Então, para mim, era difícil acreditar que ele estava comprando, investindo em um curso 50 mil reais, né? Posso fazer um adendo nisso? Porque tem uma coisa que você me falou que me deu um negócio. Você tem 2 filhos, né? O Matheus e o... Henry. E qual a idade deles? O Matheus tem 19 e o Henry tem 18. E tenho também uma filha do coração, que é a Vitória, que tem 21. Então, a filha do coração, o Matheus, o Henry, a Vitória. A Vitória também estava no grupo? Tá. Cara, Marcos, quando você foi dar a notícia que você tinha pagado 50 mil em curso ou numa mentoria, você escolheu dar essa notícia para a família. O que estava passando? O que tem? Porque assim, muitas pessoas iam ter falado com a esposa direto, mas você não falou, você botou na família. Por quê? Qual que foi a sua racionalidade? Eu tinha que comunicar a galera que eu tinha investido 50 mil numa mentoria, né? Então, e aí eu fui no grupo e coloquei, ó, pessoal, é um desafio pro ano que vem a gente participar de um programa aí vinculado ao marketing digital, que o pai vai poder mostrar o trabalho dele. Claro que com a ajuda de todo mundo, né? Então, vou precisar da ajuda de toda a família, sozinho vai ser muito difícil,
Mas o pai acha que é a hora. Então, o pai investiu 50 paus. Interessante, cara. É um processo de educação o fato de você falar dos seus investimentos abertamente para os seus filhos? A gente conversa bastante aberto. Né? É que nós temos... é que nós sempre trabalhamos juntos, né? Nós estamos casados há 22 anos e a gente sempre fez tudo junto, eu e ele. Eu sempre trabalhei com ele, cuido da parte administrativa do outro negócio. E a gente sempre foi muito aberto com os filhos também, em relação a tudo, né? E tudo que acontece a gente conversa abertamente. Não tudo, né? Mas assim, a maioria das coisas a gente conversa abertamente com os filhos. E eu acho que no momento que ele botou ali no grupo, foi também com o intuito assim de educar, e os meninos são grandes, né? A Vitória também, mas a Vitória tá estudando fora, então ela não mora conosco, né? Mas os meninos moram aqui e por fim não foram estudar fora devido à pandemia. E eu acho que foi com o intuito também de botar eles num compromisso de entrar junto no desafio, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu. Porque, por vezes, é fácil, eu vou falar, nada é fácil, é mais fácil a gente lidar com esperar dar tudo certo ou tudo errado e comunicar só o certo. Olha que o pai, como vocês mesmos dizem, capaz, o pai investiu 50 mil e olha só, hoje a gente pode contar a história da faixa preta, que é a história que a gente está contando hoje. Como diria uma pessoa que eu uma vez entrevistei, fala assim, a história é contada pelos vencedores. Ah, tu lembrou? Essa ficou na minha cabeça pro resto da vida. Eu te entrevistei no Faixa Preta e falei assim, cara, a história é contada pelos vencedores, mas nesse caso, você não estava contando a história. Você estava envolvendo a família inteira na história, antes da gente saber que fim daria isso. Você estava decidindo, e antes de saber que fim daria isso, você resolveu envolver os seus filhos. É interessante, porque eu não lembro de ter entrevistado, não quer dizer que não tenha acontecido, né? Mas eu não lembro de ter entrevistado alguém que me falou que contou essa parada para os filhos. Mas era uma forma também de gerar um compromisso, né, Érico? No momento que eu digo assim, ó, o pai vai entrar no negócio, porque os guris, eles, uma outra geração como são, por óbvio, eles querem entrar mais no mundo digital do que no mundo físico. E claro que como eu sou do direito, meu mundo é físico, né? Basta ver a montoeira de livro que tem aqui atrás, né? Então meu mundo é muito mais físico. Então para o pai dar esse salto, é um salto no desconhecido. Mas claro que se eu levar junto a família, com certeza há uma chance maior de dar certo, né? Então, como eu disse, ó, vamos todos, né? Então vamos lá, eu queria conversar com você sobre medo. Às vezes tem, às vezes não tem. Eu acho que diferentes situações da vida ocorrem para diferentes pessoas. Você sentiu medo nessa hora, antes de comprometer? Antes de comprar e entrar? Antes de pagar os 50 mil. Claro que sim. Sem medo, não há o desafio, né? Qual que era o medo que pairava em você? Como é que você descreveria esse medo? O que era o medo maior, ou um dos medos que estava pairando? Vou dizer que desse errado. E aí você jogou 50 mil fora e entrou num negócio que não vingaria. Mas assim, ele foi um medo muito relâmpago, Érico. Porque eu sabia também que havia uma grande chance de dar certo pelo caminho que eu já vinha traçando na minha carreira. Então havia um medo, claro, vou jogar 50 mil, vou arriscar um troço. E aí, quando comecei a fazer as lives, né, eu recordo muito das piadas da galera, assim, todo mundo, né, tá fazendo live, né? E aí eu ficava, cara, isso aí, será que eu tô errado, né, cara? Será que eu tô tão errado, né? Eu construí uma carreira jurídica em 25 anos e agora eu vou para uma rede me expor em live, gerar conteúdo gratuito. Será que eu tô errado? Será que o meu investimento foi errado? Será que eu tô fazendo a coisa errada? E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, não, mas o meu instinto diz que eu não tô errado, cara. Eu vou apostar, né? E comecei, então, a construir isso. Eu não olhei mais esse medo que surgiu lá em novembro, eu já não olhei mais. Por alguns momentos ele pode ter aparecido, enquanto eu fazia uma live ou outra, será que eu tô certo, eu tô errado? Mas depois que a coisa começa a tomar forma, então eu sabia que estava mais do que certo, que era aquilo, né? A gente se descobre, né? Entendi. Que massa. E agora você tá dentro,
A Elisângela falou, ele tá indo, como é que foi? Você já apoiou ou teve alguma discussão do relacionamento? Você tentou parar ou foi igual o rio descendo? Dá para atrasar, mas não dá para parar? Eu tava aqui pensando, né? Quando ele fez o investimento, ele nem nos comunicou nada antes, né? E ele arriscou, né? Porque, por fim, ele investiu e nos colocou no desafio sem saber se a gente ia entrar no desafio com ele, né? Os filhos, que cada um tem sua vida, tem suas coisas, né? Mas ele simplesmente botou todo mundo e foi legal, e eu acho que todo mundo, né? É que se eu resolvesse convidar e perguntar tão afim de fazer o desafio, talvez não aceitassem. Então, melhor dizer, já estamos no desafio, né? É mais ou menos como queimar a ponte, né? É melhor pedir perdão do que pedir permissão, né? Então, se ele tivesse trocado a ideia comigo de comprar, como eu ainda não tinha essa visão do que era o Insider, né? Talvez eu teria dito não, né? Porque lá atrás, quando se comprou o Fórmula, foi um investimento feito, mas não foi usado, né? Então, claro que hoje, né? Graças ao Fórmula que se entrou no Insider, né? E é engraçado, então tinha um histórico ali, no seu ponto de vista, Elisângela, cara, mas ele tinha investido 10, ou que seja, dependendo se pagou à vista, prazo, quando comprou, tinha investido 10 em Fórmula e não tinha usado. Por que agora ia ser diferente? Né? Então isso estaria pairando como um receio na sua cabeça. Sim, sim. E talvez se você soubesse o que era o Insider, né, tivesse no contexto que ele tivesse, você ia entender isso, porque demora 3 dias para explicar. Em via de regra, não é tão simples de explicar. Dá até para tentar, mas não. Tanto que eu tava na viagem, daí quando eu voltei, que eu tomei ciência realmente do que era. Ele me trouxe aqui, abriu, me mostrou, mas até no primeiro momento eu não sabia muita coisa também. Mas enfim, daí a gente resolveu entrar junto. E entraram. E agora começa o programa em 2020. 2020, foi isso? 2021. 2021. Janeiro de 2021. De janeiro de 2021 começa. E como é que você leva isso pra frente? Como é que foi durante o programa? Vai lá, você. Então, aí começou tudo muito louco, né? Porque ele comprou o curso dia 4 de dezembro. Aí pega bem aquele final de ano, assim, que é bastante tumultuado em relação aos outros compromissos. E aí vem Natal, Ano Novo, e ele disse, eu vou lançar então o meu produto no final de janeiro. E eu vou começar a fazer live todos os dias. Daí ele começou todos os dias a fazer live, dia 10 de janeiro. Café com Registro Imóveis, a melhor programação de registro de imóveis desse país, né? 6h37 da manhã. E aí ele precisava fazer a divulgação dessas lives e ele me disse, tu pode fazer uns banners para mim no Canva. Eu nunca tinha ouvido falar de Canva, não sabia nem o que era isso, né? Daí fui lá, baixei o aplicativo, comecei a fazer, né, bem simples assim, hoje já estão melhores. E foi tudo acontecendo muito rápido, mas foi acontecendo, né? E aí a gente tinha que aprender um monte de coisa e tinha pouco tempo. Mas aconteceu e aí a gente fez o primeiro lançamento final de janeiro. Foi bom. Que foi muito bom. Na noite deu Voltou quantos? Deu 393 mil o primeiro lançamento em janeiro. Quase 400 mil, né? Eu investi 5 mil, voltou quase 400, né? Que ótimo, né? E agora investir 50 parece não tão ruim assim, né? Não. Já melhorou. É que na verdade a gente não tinha noção, assim, do que seria o lançamento, né? Então a gente foi fazer o primeiro... Eu sempre fiz ao vivo, né? Eu gosto muito do ao vivo. E aí a gente acabou queimando o link na noite, ali minutos antes. A gente foi testar o link. Não se testa link, né? É que nem testar fósforo, né? E aí a gente perdeu o link. Por sorte eu tinha um amigo então conectado, o Thiago e o Lucas, que estavam comigo. Eles refizeram o link, a gente direcionou o pessoal para lá. Eu fiz uma apresentação, acho que de 1 hora, e abri o carrinho já na noite, né? Na noite mesmo. Eu acho que foi muito emocionante aquela noite, né? Uma carga de emoção muito forte no primeiro evento ao vivo, assim. A gente, em menos de 10 minutos, já tinha feito
o famoso 6 em 7, né? Foi muito rápido tudo. E aí depois a gente deixou aberto por uns dias, que se alcançou, então, próximo aos 400 mil, né? Daí a gente sentou e disse, olha, tem um futuro aqui, tem um campo aberto, tem um mar aberto aqui. A questão é a gente agora aproveitar isso e crescer, né? Crescer, mas e aí, qual é o segredo de crescer? É transformar as pessoas. Se nós não transformarmos os nossos alunos, não haverá crescimento. E transformar como? Não vendendo o curso, mas vendendo para eles uma transformação de vida, do que eles querem, o que eles buscam. E aí eu comecei a trabalhar mentalmente isso, para entender aonde estava a mente do meu aluno. E, em primeiro lugar, eu não sabia quem era o aluno naquele momento, porque entraram quase 600 pessoas e eu não tinha nem pesquisa, não tinha nada. Aí eu fui descobrir qual era o meu público, pelo percentual. Eu disse, nossa, entrou um público que eu não imaginei que fosse entrar tanto, né? E aí eu até assim, no começo eu achei que meu público seria mais concurseiros. Concurseiro foi 20%. 70% foram advogados. E aí os outros 10% se dividem num público bem aleatório, de engenheiros, arquitetos, corretores. E eu disse, nossa, mas eu fiz uma pesquisa, então depois, né? Eu disse, mas o que está acontecendo? Por que esse público está me procurando? Então eu fui entender o que eles pensavam para eu poder transformar a vida deles. Tanto que eu não tinha depoimentos no primeiro lançamento e no segundo também não. Eu acho que eu fui ter depoimento no terceiro, né? Eu fiz todos os lançamentos no começo sem depoimento, né? Sem prova social, né? Só realmente na garra, né? E aí nós passamos a entender quem era o nosso público. E hoje nós temos um público muito forte de advogados. Eu tenho 2.600 alunos no Brasil, 70% são advogados, 20% são concurseiros e o restante então se divide nesse outro pessoal que vem conosco também. Então hoje eu entendo a dor deles, eu sei o que eles querem. O que você achava que eles queriam? O que você sabe que eles queriam? E como é que você descobriu isso? É difícil isso, né? Então, eu achava que eles queriam aprender o direito imobiliário, registro de imóveis, de uma maneira mais didática. Beleza. Isso era o que eu imaginava lá no começo. Tanto que o nome do curso é Registro de Imóveis Descomplicado, né? Esse é o nome do curso. É isso que você achava que eles queriam. E aí depois eu entendi que, na verdade, eles queriam resolver problemas dos seus clientes e que eles não tinham a ferramenta para isso, que era o conhecimento específico da área. E junto, claro, que veio o grupo de concurseiros, queria o quê? Entender uma matéria densa com uma mente prática. Então, se eu sei explicar, porque eu tenho a prática... uma matéria densa... De uma maneira prática. Se eu disser para você, Érico, vou te ensinar a nadar, mas nós não vamos entrar na água. Não é uma coisa fácil, né? Mas talvez eu consiga demonstrar isso, exemplificar isso se eu tiver nadado. Mas se eu nunca nadei, cara, também não vou conseguir te explicar, vai ser mais difícil. Então a minha prática de 20 anos de registro de imóveis me levava a criar exemplos, analogias, situações concretas, histórias, que faziam com que o aluno passasse a identificar isso e associar a mente dele teórica. Então o concurseiro se identificou comigo nesse momento, que o advogado já havia se identificado. Então criou-se um duplo público aqui. O público teórico e o público prático. E você navegar no meio desses dois oceanos é algo bastante difícil. É um balanço de energias. Muito. Melhor, eu costumo dizer que quanto mais genial a pessoa é, assim, no sentido de masterizou quanto melhor ela é em uma determinada disciplina, melhor ela consegue balancear energias completamente opostas. A teoria e a prática são energias quase que antagônicas, talvez. No caso do jogador, ele tem que balancear a agressividade com a calma. Se ele for muito agressivo, no pênalti, talvez não seja um pênalti, mas se ele for muito calmo, também não vai entrar aquela bola no gol. Então ele tem um balanço de agressividade e calma. A gente tem que balancear o risco e a segurança. Se você for, por falta de melhor expressão, uma pessoa louca com seu orçamento e colocar 50 mil reais onde
onde alguém pedir toda hora, você não vai durar muito tempo. Porém, se você vê uma oportunidade que vale os 50 mil reais, seja no registro de imóvel, seja em conhecimento, que é uma coisa muito louca, assim, de se investir, e você não tiver colocado, você também tem aquele custo. Então, o empreendedor, ele fica no balanço de se correu. Eu falo isso para minha equipe o tempo inteiro. Se correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come. É a história da vida do marketing e da operação. Né? Tipo, ontem eu estava tendo uma reunião com a minha equipe e eu falo isso, dando um insight sobre isso, e a gente estava discutindo como a gente ia apresentar um determinado entregável, que a gente entrega no ensaio, inclusive. Eu vou até falar esse entregável aqui para vocês, para dar um exercício, vou tentar balancear a prática com a teoria. Estava explicando no folder do Mundo FL a figura do navegador. Então, o navegador é como se fosse um gerente de contas. Ele é único e quando o insider entra, ele tem um navegador único. Né? Tipo assim, você lembra do nome do seu navegador? Sim, o último é o Carlos, né? Carlos. Eu incomodo muito ele, mas ele é muito legal. O Carlos é responsável pelo Marcos e pela Elisângela. Então, assim, por que a gente resolveu fazer isso? A gente resolveu fazer isso porque ele vai coletar os dados de todos os seus lançamentos para te entender melhor. Então, essa é uma das funções do navegador. E a gente acredita que se o navegador acompanha um cliente, é dono de um cliente, vamos dizer assim, ele tem uma maior chance de ter um serviço melhor. Se todo dia eu ligasse para o meu branco e um gerente atendesse minha situação, ele tinha menos chance de me atender melhor. Mas esse é um boleto que é caro. Então, assim, o Fórmula não tem navegador que a gente chama de pessoal. Não tem. Eu sou empreendedor, ele tem um boleto diferente. Então, assim, eu como empreendedor estou pagando um boleto para oferecer um serviço que eu acredito que vai fazer a diferença. Pode ser que faça, pode ser que não, mas eu estou botando o meu dinheiro ali para que aquilo aconteça. Dito tudo isso, existe um problema na operação. O problema é o seguinte: muitas pessoas confundem o navegador pessoal com seu funcionário. Então, é diferente. O navegador pessoal, o seu gerente do seu banco não vai ler os livros de direito e vai gerar o seu negócio. Ele vai resolver problemas específicos, dúvidas específicas. Mas ele não é o seu assistente pessoal. Não é um cara que eu estou precisando fazer um supermercado, faz ele para mim. E eu vou te falar, muitas pessoas confundem isso como uma pessoa que está acionada pessoalmente com um funcionário seu. Escreve minha cópia para mim. Coisas que vão aquém do escopo do proposto. Então aqui tem um dilema. O dilema é, minha equipe Érico, se você mencionar a palavra pessoal no folder, as pessoas vão entender isso. Mas se você... então não vamos mencionar pessoal e vamos entregar isso como over delivery. Eu falei, não. Peraí, esse boleto está chegando para mim, eu estou pagando essa conta. Então, a gente tem que alinhar essa comunicação para não deixar de vender o que a gente faz um trabalho bom, mas também não gerar uma expectativa errada. Então, a gente tem que mapear se o problema está acontecendo, onde é que está acontecendo? Deve estar acontecendo não só nesse folder. Esse folder deve ser, sei lá, 5% da coisa que está acontecendo. Vamos mapear onde está acontecendo e vamos procurar alinhar. E procurar é procurar mesmo, é uma tentativa. Porque a gente não pode se correr, se correr, o bicho pega. Mas se ficar, o bicho come também. Porque se a gente está emitindo boleto e está oferecendo isso, é injusto a pessoa falar que, peraí, eu vou pagar 50 mil no ensaio, isso é igual no Fórmula. A percepção dele vai ser, isso vai ser igual no Fórmula. Mas não é. Então a gente tem que ter um pouco de, se a gente for pro ataque demais, que nem um louco, a gente perde o jogo, mas se a gente ficar na retranca também perde. Então, a história da vida de um bom jogador é, se correr o bicho pega, mas se ficar, o bicho come. Então aqui a gente fala um pouco do... Eu vou retornar a ideia que eu tô falando, que parece que você teve um bom compromisso em relação a isso. De você gerenciar duas forças antagônicas, a teoria com a prática. Se você só for prático, o cara não passa no concurso. Não. Mas se você só for teórico, ele não aprende.
Se eu for teórico, eu mato o advogado. Você O advogado mata não o- vive só de teoria. Claro, ele precisa da prática, né? A não ser que seja Então- um doutor, um acadêmico, né? Que tem... É que o acadêmico vive na academia, né? Então vamos ser francos, né? Então tu tem dois mundos aqui completamente diversos. Tu vê isso exatamente nas faculdades, nas pós-graduação. Quer dizer, um cara vem dar uma baita aula, mas ele é extremamente teórico. E aí o aluno pode ser que não entenda, ou pode ser que entenda. Aí vai um cara prático, entende toda a prática, falta um pouco da teoria. Tu mesclar os dois é que é o difícil e é o importante. Eu tenho um suporte, que são as minhas navegadoras, então, né? Que são as que dão o suporte na minha plataforma, né? Mas não são pessoais, elas atendem todo o grupo de alunos. Então elas respondem às dúvidas dos alunos. E elas oscilam entre o concurso e a advocacia. Elas concurso e advocacia. E no caso do navegador, uma coisa que foi um mal entendido é que ele achou que existe uma pessoa para cada uma pessoa. Não, eu ligar lá no meu Bradesco, o meu gerente de banco não me cuida só de mim, não. Sinceramente, eu não sei quantas pessoas ele cuida, sinceramente não é do meu negócio. Meu negócio é eu me sentir. Quando eu tiver um problema, ele está disposto a me ajudar, dependendo do nível de serviço que eu tenho contratado lá. Né? Então... É mais ou menos que nem aquela história que o cara acha que o avião só vai voar quando ele vai viajar, né? O avião tá sempre voando, ele só aterriza e levanta, né? Não quer dizer que o avião tá só pra ti, né? A hora que não, né? Tanto que eles limpam toda hora. O avião é só para, meu, não é? E se fosse só seu, o preço de... Imagina quanto custa um avião. A gente vê pelo um jatinho, que é menor que um avião, que já custa muito, né? Eu vi um vídeo no YouTube que para você manter acho que é 200 mil por mês, alguma coisa do tipo, só para manter. Dependendo de quantas horas você voa. Imagina um avião daquele outro tamanho. Taxas, 2 pilotos. Exato. Então o navegador é alguém que atende o grupo, né? Mas claro que ele conhece cada um. As minhas navegadoras, que são as feras que respondem todos os 2.600 alunos, elas já identificam os alunos, claro, e elas oscilam muito entre a teoria e a prática, porque elas também têm muito da prática, mas elas entendem quando o aluno é concurseiro, esse aqui que é a teoria pura, e quando o aluno é prático. E aí eu tenho esse caso assim, ó, viu, tu tem um modelo para mim de petição para eu apresentar para o juiz? Não faço modelos, né? Não vou fazer a tua petição, né? Eu quero que tu aprenda, né? Não que eu vou te dar um modelo. Eu não vendo modelos, cara. Eu não vendo modelos. E tem uma coisa interessante do jeito que você é, porque você já me deu 2 exemplos de uma maneira que eu começo a pescar que é diferente no seu discurso de uma pessoa normal. Eu vou falar de uma pessoa normal, do normal que aconteceu aqui, das pessoas que eu converso. Você me deu 2 exemplos para explicar de uma maneira super concreta, uma coisa que não é concreta. Eu te expliquei do exemplo do gerente do banco, que ele não trata só de você, e você me deu um outro exemplo do avião. O avião não voa só quando você está dentro dele, o avião está voando toda hora, mas quando você precisa dele, ele tá lá naquela hora. E aí você me deu um outro que eu não sei se você percebeu. Testar link é igual testar fósforo. Não rola. Você testou, acabou. Elisângela, ele sempre foi assim? Ele explica isso assim? Isso é ele? É uma característica... Ou você acha que ele se forjou assim? Como é que foi isso? Porque 2 exemplos que eu falei, cara, próxima vez que eu for ensinar isso aqui lá no Insider, eu vou falar, cara, ó, é o seguinte, o avião não voa toda hora não. Eu vou falar, ó, inclusive foi um cara daqui que chegou e falou pra vocês. Então, ele sempre foi assim? Não, ele sempre Desde foi casamento? Assim. Sim, sempre. Foi assim que ele pediu em casamento? Ele te deu uma analogia sobre casar? Mais ou menos. Mas, cara, é muito bom. Isso é um jeito... Tem um livro que chama Ideias que Colam. Não sei se você já leu. Já leu? Esse não, mas posso botar na lista já. Vou botar agora. Ideias que colam. Que ele vai te dar Ideias que Colam. Deixa eu ver se tem. Ai, meu Deus. Porque se eu mostrasse ele, ia colar mais na sua cabeça. Não. Então, aqui, ó, na última live eu te indiquei um filme, não sei se tu lembra, só que Qual eu esqueci foi? o nome do filme, então tu esqueceu também, claro, mas aqui tá. Então, não, é que eu indiquei o filme, mas eu não lembrava o nome. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, da vida de Einstein, ó, Gênios, tá? Eu vi. Tu viu esse? Inclusive, esse filme tava no National Geographic, né? Isso aí. É isso mesmo, então, eu vi ele, inclusive muito bom. Muito bom. Muito até bom. Porque o Einstein, ele tá explicando as coisas de uma maneira mais simples, né? Até porque... mais descomplicada. Mais descomplicada, até porque ele tenta explicar isso pro açougueiro, pro cara da vendinha. Olha, imagina se você fizesse isso. Engraçado isso. Mas, cara, é muito massa. Ideias que colam.
Por que é bom? Porque ele fala que, por exemplo, ele fala no livro que se eu tivesse mostrado o livro do mesmo jeito que você mostrou agora o negócio, nosso cérebro teria colado. Essa ideia teria colado mais na minha cabeça, porque a gente ia ter acionado o córtex visual. Então, quando você me falou do fósforo, eu não sabia só da teoria. A teoria é uma lógica que está na nossa cabeça. Mas eu imaginei 2 córtex que acionaram. Um foi o córtex visual. Né? Eu imaginei o fósforo. Mas tem outro córtex também. Eu me imaginei riscando o fósforo, nesse caso. E quando eu imaginei riscando o fósforo, eu acionei meu córtex sinestésico. Você sentiu. E se eu aí sinto, você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Eu não esqueço. Então, quando eu falar em gerente de banco, eu não sei se quando o meu evento, não sei se eu me senti falando com a gerente de banco, talvez tenha me sentido. Mas no avião, eu já imaginei, para mim foi um avião da Gol. Eu imaginei entrando no avião, eu imaginei o que é viajar, eu imaginei tudo isso. Então aqui você me deu um exemplo, uma chance de absorver mais, que o seu conceito colasse na minha cabeça com córtex visual. Imaginei o avião, agora não é só um exemplo filosófico, né? Talvez é a palavra mais certa, racional, e sim é sinestésico e visual. Se você não tivesse me acionado o cheiro, que eu não senti cheiro do avião naquela hora, mas aí eu ia ter mais um, que é um sinestésico diferente. Tem o sinestésico de estar, mas tem o sinestésico de sentir o cheiro. Aparentemente cheiro é o poder, viu? O cheiro tu vai sentir quando eles passam aquele vaporizador pro ar ficar bom, pro avião andar, quer dizer assim, então tava cheio de gente aqui antes, caraca, sim, ó, estão pulverizando aqui agora, tá? Ou quando o fósforo apagar também, dá o cheiro. Quando o fósforo apaga tem o cheirinho. Mostra essa faixa preta aqui, ó, coisa, cara, né? Tá aqui. Vamos ver, faixa preta número 170. 170, cara. Hoje, sendo faixa preta, o que é óbvio para você que no início da sua jornada particular, ou para você, isso inclui, eu queria ver uma perspectiva dos dois, se possível. Às vezes é a mesma, não tem problema. Mas o que é óbvio para vocês agora, sendo faixa preta número 70, que na época que vocês começaram não era tão óbvio assim? Vai lá. Isso vai dar mais tempo para ele pensar. Então, cara, assim, vamos só pegar lá do início. Então, quando você adquire o Insider, porque não é comprar, é adquirir o conhecimento, né? É diferente. Quando você adquire o Insider, você tem um primeiro pensamento. Eu chegarei à faixa preta. Mas você sabe que você tem só 1 ano para isso. Então, se você não chegar, você zera a conta e tem que ir de novo, né? Porque é o faturamento do ano. É igual as Olimpíadas, então você tem, né? É uma Olimpíada. Então medalha, senão você... Então você tem aquele primeiro pensamento, vai dar, né? Mas você sabe, aí vem o medo, que pode ser que não dê, né? Então durante a jornada você vai oscilar entre o sangue nos olhos e o medo várias vezes, né? E o medo são os obstáculos que se atravessam no caminho. São vários, beleza. O que você sabe no final da fila lá, quando você chegou do outro lado, então, no último lançamento, que você tá para chegar na faixa preta, assim, você tá, será que vai dar, se não vai dar, falta tantos mil, né? Você não vai zerar a conta. Se não der, eu faço mais um lançamento no ano. Mas vai dar. Porque a estatística me prova que o meu público é de tantas pessoas, tipo, vem 20 mil pessoas no meu evento, a minha audiência fica ao vivo em torno de mais de 2 mil pessoas na live, quando eu tô nas CPLs. Se eu chegar nisso na primeira CPL, eu já sei que vai dar bom. Eu cheguei na primeira CPL e tinha 2.400 pessoas ao vivo. Eu disse, não, tá, nós estamos no caminho. E a segunda CPL, na quarta-feira, eu tive um problema técnico enorme. Eu perdi o áudio com os meus entrevistados, com os meus professores, que eu dialogo durante a live. E eu tinha mais de 1.800 pessoas ao vivo e eu perdi o áudio e eu fiquei sozinho. E eram mais de 3 horas de CPL. As minhas CPLs são muito longas, né? Eu aciono muito a reciprocidade ali. E aí eu tive que ir sozinho. E aquilo foi um desafio monstruoso, porque o público acabou se sensibilizando. O público viu que eu estava sozinho, que eu estava reclamando, que eu não tinha mais retorno e que eu ia ter que tocar as 3 horas que eu tinha prometido um conteúdo. E nesse momento você, então,
realmente percebe que você está botando o pé na faixa preta, né? Não a mão, o pé no portal, né? Porque você sabe que você agora é o desafio final, né? Você está ali e não tem mais volta, ou você vai ou não vai. E aí eu fiz a segunda CPL sozinho, e quando eu acabei, assim, o meu Instagram choveu, e aí na última CPL eu senti, nós vamos chegar segunda-feira à faixa preta, na primeira hora da manhã. Nós abrimos um carrinho às 6, eu acho que eram 8 horas, a gente já tinha alcançado os 2 milhões de reais, né? Já tinha alcançado a faixa preta. Eu sabia que tinha passado o meu limite de aprendiz, né? Eu já estava num limite maior. E o que eu sabia agora que eu não sabia? Eu sabia que as coisas se resolveriam pelo ciclo natural da vida e que a gente ia alcançar o que tinha que ser alcançado na hora certa. Eu não tinha mais que gerar uma ansiedade por saber se vai ou se não vai dar. Eu já estava no caminho do rio que levava ao mar. Ele ia achar um modo de chegar ao mar. Mesmo que ele tivesse que desviar por muitas montanhas e vales, ele chegaria ao mar, de qualquer maneira. Então chega uma hora que tu sabe que o caminho, ele está pronto, e se você acertou ele, você vai. Não havia mais o que voltar. E lá no começo, você ainda não tem a dimensão da onde está o mar. Você sabe que ele existe, mas não sabe aonde ele está ainda. Então você está começando a avançar num terreno que você não conhece. Essa é a diferença de você hoje, 11 meses depois, poder falar o que é a experiência de ter puxado essa faixa para dentro de casa aí. Que ótimo. O rio que levava. Engraçado, né? Porque a gente, se tem GPS, a gente sabe quantos metros está o mar. Mas na vida esse GPS não é dado pra gente. Não no empreendedorismo digital, né? O mar no caso foi analogicamente a faixa preta, mas você tá no rio, você não sabe se o mar tá alguns dias de velejo, alguns meses, dependendo de países com dimensões continentais como os nossos, né? Pode estar muito longe. Mas você tinha certeza que o rio leva para o mar. E eu tô no rio. Interessante. Que no começo eu posso confundir o rio com o córrego, né? Tô num riozinho, eu não sei se ele vai até o mar ou se ele só vai entrar em vários rios. Mas quando eu chego no rio, realmente eu sei, agora eu tô indo pro mar. Como a diferença é essa. Você chegou no rio? Eu cheguei no Rio quando na última CPLs, no último evento, eu tinha mais de 20 mil inscritos, estava ao vivo então mais de 2.500 pessoas e a coisa estava explodindo e começou a dar problema de áudio, problemas normais, e eu não ficava ansioso para resolvê-los. Eu resolvia eles rindo, tranquilo, dizia, isso aqui parou, bota aqui, com a maior espontaneidade, porque o meu público me conhece e eu conheço o meu público. Eles sabiam que eu estava abertamente trabalhando todos os meus problemas ao vivo e que eu ia resolver todos e que a aula não ia parar e que a gente ia chegar. E a gente fez mais 3 horas de aula. O evento todo, as 3 noites, estão mais de 9 horas, né? Então, são lives longas, né? Mas intensas e com um público a noite inteira junto. É muito bom. Resolvemos os problemas com leveza. Elisângela, o que é óbvio para vocês que agora vocês estão num estágio diferente, que é a faixa preta, né? Os 2 milhões de reais faturados, que não era tão óbvio assim para você no começo dessa jornada? Então, no começo era bem distante, assim, porque é distante olhando, né? E é muito trabalho que tem que ser feito, e no momento que tu entra num desafio desse porte, tu encontra muitos obstáculos e esses obstáculos às vezes te fazem ter mais dificuldades ainda, né? Ainda mais quando se trata de um desafio de casal, né? Isso às vezes compromete também. Mas como eu falei para o Marcos, eu acho que cada lançamento, né, a gente foi crescendo mais e mais. O Marcos tem uma visão às vezes muito diferente da minha em algumas coisas, né? Muitas, mas muita coisa a gente discute, mas aí depois a gente se acerta. Ele concorda comigo em algumas coisas, eu concordo com ele em outras, e ambas a gente concorda, né? E nesse desafio, uma das coisas que eu considero assim que mais tenha talvez atrapalhado ou foi talvez um crescimento, foi a questão do Marcos muitas vezes ver
ali na frente ou ali do lado um concorrente. E eu sempre dizia para ele, não olha para o concorrente, porque você é único. E se você é único, você não tem concorrente. E eu acho que isso, com o tempo, ele foi melhorando e mudando essa ideia, essa visão e deixando isso de lado e focando as energias aqui no nosso trabalho, no nosso desafio, sabe? E em julho, então, eu tive essa visão e essa visão de que a gente chegaria na faixa preta. Até julho eu tinha uma visão muito distante, assim. Sempre achava, não, isso não vai ser possível. Nunca falei isso para ele, né? Tô falando hoje. Mas depois de julho, eu acho que de muito conversar, a gente conseguiu entrar e seguir um caminho juntos, principalmente nessa questão de concorrência, porque eu vejo que não existe concorrência. Cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu trabalho, e se tu fizer ele bem feito e com paz e dedicação, tu vai fazer e vai acontecer. E hoje eu vejo que aconteceu porque a gente trabalhou muito e era possível, e vejo que daqui para frente é mais possível ainda, porque a gente aprendeu muita coisa e tem muito para aprender ainda, e eu acho que tudo se resume na dedicação que tu tem com o teu negócio. Excelente. O que é faixa preta para vocês? Assim, sim, é um faturamento de R$2 milhões, mas o que é além desse faturamento? O que esse faturamento traz? O que além disso é para vocês? O que significa faixa preta para vocês? É uma conquista de um desafio que tu entrou. É uma conquista, para mim, né? É uma conquista de um desafio que tu entrou, e para mim, além disso, é uma conquista familiar, digamos assim, porque eu fico muito feliz em saber que a gente chegou onde chegou, juntos, nós e os filhos. Eles eram envolvidos no projeto também, de verdade, Sim. assim, na prática? Sim, eles cuidavam de toda a parte de edição de vídeos. Na noite das CPLs, eles estavam aqui juntos todas as noites. E, inclusive, eles são os contratados do professor Salomão. Eles trabalham com o professor Salomão. Eles fazem parte. A Vitória não, porque ela mora já numa cidade vizinha que ela estuda lá. Mas os meninos fazem parte do negócio constantemente. É difícil ser pai empresário, né? Você tem que puxar as orelhas às vezes, e é pai, é muito complicado. Mas tem que separar, né? E é difícil ser esposo e sócio. Isso. Isso é uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade muito grande, porque aqui, bem sinceramente, o professor Salomão é teimoso, hein? Teimoso é quem teima com o professor Salomão, né, cara? Existe a figura do professor Salomão, existe a figura do Marcos. Isso, exato. O professor Salomão é uma figura, professor Salomão. Mas eu sou casada com o Marcos. Que é um cara que é um anjo, tá louco? É um anjo, sem defeito algum. Nenhum. Marcos, o que significa faixa preta para você? A faixa preta, o faturamento não é o reconhecimento, a faixa preta, o faturamento é a consequência. A faixa preta é o reconhecimento de que a sua ideia é aceita pelo mercado e proporciona o que as pessoas querem. O que elas querem? Transformação de vida. A sua ideia, ela transforma vidas e, portanto, ela dá certo e, logicamente, ao final ocorre um faturamento, e a premiação do faturamento é você, então, receber uma faixa preta. Mas o que deu certo? A ideia que você semeou lá no começo, dedicou, apostou, e ao final você vê ela concretizada, com mais de 2.600 alunos no Brasil inteiro, e esses alunos transformando suas vidas. Então, isso é a faixa preta. É você olhar e dizer assim, não é porque eu sou bom de marketing digital apenas. Não. Marketing digital compõe o professor Salomão, claro. Mas ele tem o seu estudo, a sua cultura, o seu modo de ensinar, o seu modo de falar, o seu modo de fazer live. Ele é aquele conjunto de marketing e de jurídico, de pessoa e principalmente de humano, como o Marcos é. E tudo isso, ao final, gera uma transformação. Essa transformação, ela é simbolizada, porque a vida é feita de signos, de sinais,
pela faixa preta. Ela é um signo, é um sinal. Assim como a propriedade imóvel, ela é inscrita num livro, ela é um signo, um sinal. Assim como a gente canta parabéns para o aniversário, o mundo é feito de sinais. As suas pulseirinhas no braço são um sinal. Que de repente tem um significado para você e outro significado para quem está olhando de fora. O microfone vermelho, que também está aqui, e que talvez você tenha influenciado a milhares de pessoas comprar esse microfone, ele é um sinal. Um sinal de que você é um cara estruturado na sua live, com um aparelho bom, bonito, bacana. É um signo, é um sinal. Tudo são signos, são sinais. A faixa preta é um signo. Ela identifica algo, assim como na pedra o homem um dia lascou algo, marcou um sinal, alguém faz uma tatuagem, a faixa preta é um signo. O que está por trás desse signo? O que está por trás de uma propriedade imóvel registrada? Segurança jurídica? O bem é seu? O Estado te protege? O que está por trás de uma faixa preta? A sua ideia deu certo, ela transformou vidas. Talvez alguém só olhe para os 2 milhões de reais. Os 2 milhões é a ponta do iceberg. Ela é só a consequência. Nossa. O que está por trás dos livros de você, né? É um sinal, perceber, é um sinal. Sinal de uma importância, sabedoria, no caso, né? Bom, grau de importância, é um sinal. Tudo são sinais. Eu tava mais uma coisa para eu anotar e perceber que a gente está dando sinais o tempo inteiro, né? Conscientemente, isso é, tá orquestrando esses sinais, isso é, ou inconscientemente, mas eles não param de ser dados, né? E a faixa preta, sim, é um sinal. Tava discutindo esse sinal com o meu grupo, assim, sobre a natureza humana desses sinais. Tipo, para essa galera que tá aqui, para as 500 pessoas que tá aqui, elas veem esse quadro, elas sabem o que esse quadro significa atrás de você e sabem o que esse número significa. Uma pessoa, provavelmente um aluno seu que não necessariamente está contextualizado, esse sinal não chega para ela, né? Não chega para ela, mas para vocês chegam. Para vocês significam muito. Porque engraçado também, engraçado é a palavra errada, interessante. No Brasil a gente confunde, no português a gente confunde interessante com engraçado. Não é que é engraçado, é interessante. É interessante que uma pessoa que está nesse contexto de lançamento sabe o quanto trabalho deu essa faixa preta. Do mesmo jeito que quem já fez uma certa arte marcial e sabe quanto tempo demora, e sabe que tipo de exercício você tem que fazer para ter uma faixa preta, ele sabe. Mas se você tirar do contexto da comunidade, daquela comunidade, você olha, uma faixa preta, só vai lá na aula de artes marciais que não é bem assim. Quantos machucados você não deve ter para chegar numa faixa preta? Quantas vezes você não torceu algum membro do seu corpo? Porque é como você pegar a estatueta de um santo de uma religião e dar para outra. Uma vai ter um significado e outra vai ter outro, né? Total. Uma coisa que salta mudando um pouco da direção, uma coisa que salta no campo de vocês é que vocês fizeram isso em família. E a família traz alguns desafios. A diferenciação do professor Salomão, do pai, Marcos, do esposo da esposa, da sócia e do sócio, da marido, da mulher. Como é que você... E dica para aquelas pessoas que estão e querem envolver a família nesse processo. Que dica vocês fazem que funciona para vocês, que deixa essa relação mais azeitada? E eu não estou falando mais azeitada sem tensões, não. Lançamento é fora da zona de conforto e isso vai gerar tensão. Por natureza. Né? Então, é que nem um jogo de futebol. Vai ter carrinho. Não espere entrar no campo de futebol sem ter carrinho. Senão você vai entrar vai jogar xadrez. Xadrez não tem carrinho. Mas futebol tem. Então, se você escolheu jogar futebol... Então, assim, entrando com a família, você vai ter tensão. O que funciona para vocês para que essas tensões sejam menos... Você entre com menos tensões desnecessárias. Evite tensões que não sejam necessárias. Vinho funciona bem, tá? Vou anotar. Ainda bem que todo mundo pode beber, já tá maior de idade.
Tô brincando. Não é fácil conciliar, né, Érico? Tudo é difícil, né? Mas assim, o bom humor ajuda muito, né? O bom humor ajuda. Cara. O bom humor é fundamental na vida, né? E... Paciência. Tolerância, paciência, mas também a individualidade de cada um. Eu passo muitas horas fechado no meu mundo, ela no dela, ela estudando as coisas dela, eu as minhas. Então, acho que essa individualidade é importante. Às vezes a gente se vê só no almoço, né? Na janta, mesmo dentro da mesma casa. Então, a individualidade é importante porque você cresce muito quando está na sua individualidade, quando está planejando. Então, acho que isso ajuda a manter o ritmo, né? E eu acho que muito importante também é respeitar o tempo de cada um, sabe? Porque cada um trabalha do seu jeito, no seu tempo. Então, o professor Salomão, isso é muito parecido com o Marcos também, ele é muito didático, ele tem tudo muito organizadinho, os horáriozinhos e tal, né? Eu sou uma pessoa diferente, eu tenho o meu jeito de trabalhar. E os meus filhos, os nossos filhos, também têm o jeito deles, tanto que são 2 meninos com uma diferença de 1 ano e meio de idade, e cada um tem o seu jeito de trabalhar, o seu tempo de fazer as coisas. Então, qual isso é no o seu tempo, Elisângela? O meu tempo eu organizo conforme minhas prioridades. Eu tenho minha agenda, eu acordo todo dia ou às 5 horas com ele, né, às vezes às 4, ou sempre 6 horas da manhã. Aí eu tenho por hábito tomar o meu chimarrão, que é aqui no Rio Grande do Sul, né? E depois eu começo o meu dia, faço meu pré-treino, vou pra academia às 8 horas, isso é sagrado pra mim, volto e aí eu começo o meu dia. E aí eu vou botando as prioridades que, tem alguma coisa, um pré-lançamento, tem banner para fazer, uma copy para fazer, sendo que eu tenho também toda a parte administrativa que é do cartório. Então eu tenho que... E mais a parte administrativa da casa, né? Tem aquela coisa, o mercado, né? Tem os filhos, tem os cachorros, tem o marido, né? Então, muitas vezes tem coisa... Tem o marido. Tu botou no mesmo padrão, tá na mesma categoria. Não, é que assim, ó, às vezes, não é por mal, mas o marido não percebe que a casa tem uma funcionalidade que tem que ser administrada, né? E às vezes, mas tu não conseguiu fazer isso ainda? Eu disse, não, ainda não, porque eu fiz isso, né? Aí, assim, tu tá almoçando porque alguém foi no mercado, né? Mas enfim. Não foi teletransportado aqui. Não, ainda não tem mercado online. As frutas não vêm sozinha pra casa, né? Tem que buscar, né? Então eu tenho o meu tempo, sabe? Se eu precisar ficar noite adentro fazendo as minhas coisas, eu vou fazer. Mas isso, assim, é uma dificuldade que a gente tinha no começo. Como ele é muito certinho e tem que ser tudo muito, né? Ele tinha uma dificuldade muito grande com os meninos também. Que os meninos tinha data para fazer, né? Horário para terminar. Eles iam fazer naquele horário. Mas ele queria, às vezes, com 2 dias de antecedência, pronto. Então, se o prazo é lá, deixa eles no tempo deles. Só que o mais legal entre família, que o pai é sempre o bacana, o legal, nananã. Daí ele vem, viu? Porque os guri vinha reclamar comigo. Aí eu tinha que ir lá puxar as orelhas, né? E daí eu disse, não. É o bom policial, no começo policial, eu ia. Né? Isso, no começo eu dizia. No começo eu dizia, meninos, o pai já tá ficando de cara com vocês, que vocês não estão fazendo, não sei o quê. Aí depois eu disse, vai lá e fala você. Daí começou a ajustar as coisas, até que um dia eles também disseram, pai, calma, vai tá pronto, né? Então, aquela coisa, se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Então eu acho que isso não tem que disse quando, né? Mas vai fazer. Eu acho que isso também é fundamental, assim, quando é um negócio em família, porque daí tu tem que dividir o lado pessoal com o lado profissional, né? E esse é mais difícil, mas se cada um respeitar o seu tempo, a sua individualidade, tudo dá certo. Até aqui deu certo. Eu me vejo, eu acredito que existem perfis cognitivos, psicológicos, não existe nenhum melhor que o outro, eu acho que todo mundo joga em time, né? O time é importante ter um time. Em algumas coisas que o Marcos falou, eu senti muito como empreendedor. E eu acho que alguns empreendedores, homens e mulheres, às vezes especialistas ou lançadores, sentem isso também. Então a gente tem E eu tenho lido num livro, recomendar o 2º livro para você, Marcos. Eu acho que você vai gostar. Cara, antes de recomendar o livro, eu vou te mandar um vídeo do YouTube para você ver.
Manda. É que eu não Quero vou conseguir ver. falar agora, mas eu vou recomendar o Ele livro. vai mandar. Tá, então e depois eu vou manda te o livro, mandar. senão depois tu esquece aí. Depois acabou. Eu vou te mandar por direct o vídeo. Mas eu Tá. acho que o vídeo ele representa um pouco do autor de uma maneira que vai abrir o seu apetite para o livro. Vou te mandar 3 vídeos, eles são longos. Mas assim, Tá. nesse livro ele fala sobre 2 forças antagônicas, agora não tem nada a ver com a teoria e com a prática. Ele fala sobre o caos e a ordem. Então, pensa no caos, pensa na ordem, são antagônicos. Você levar a ordem ao extremo, você tem efeitos colaterais disso. A ordem ao extremo, tudo planejadinho, tudo certinho, ao extremo, talvez não seja tão ideal. Se você leva, talvez ele tire um pouco da flexibilidade necessária para a gente atingir uma performance óptima. Então, vamos lá, vou dar uma de Marcos aqui. A asa do avião é rígida, mas não é. Ela também é flexível. Se você olhar no 747, lá fora você vai ver que ela está balançando. Então existem certa ordem, existem certa flexibilidade. O caos existe ali também. Uma viagem de avião tem ordem e tem caos. Né? Então você não sabe prever com certa ordem tudo o que vai acontecer exatamente minuto a minuto. Então tem um caos em qualquer jornada. E ela Agora, se você for para ordem demais, é muito rígido, você não atinge performance óptima. Tá? Mas se você for para o caos no extremo, a gente não estaria aqui. Porque no caos no extremo, eu teria marcado uma hora com você, teria aparecido outro. Eventualmente eu cheguei atrasado, então teve um pouco de caos nisso aqui também. Mas eventualmente a gente soube lidar com o balanço, eventualmente aqui, para isso acontecer. Esse balanço vem de ordem e caos. E na minha mente, eu era uma pessoa com tendências, isso não é certo ou errado, mas se você for ver, eu tenho tendências de ordem muito grande. Eu sou uma pessoa que tende a chegar na hora. Você se culpa se você não chega na hora? Você se policia, se culpa? Eu me machuco muito. Porque para mim o que significa não chegar na hora é faltar com a minha palavra com alguém. É isso que é o significado e a ressignificação. Não que eu não cheguei na hora. Isso é diferente na família da minha esposa. Isso não é errado. Por exemplo, se as pessoas marcam, sabe, um churrasco às 5, se espera que eu chegue às 5, não marcou 5, mas pode chegar a qualquer hora, não. Ou uma festa de casamento. Se eu falo que eu vou chegar às 5, eu procuro chegar às 5. Eu procuro honrar aquilo. Não é que eu chego, mas aquilo, quando não acontece, me machuca muito. Já a Ju chegar 30, 40 minutos atrasado é uma coisa que possa até afetar ela, mas não afeta 1/10 do que me afeta. A dor não é a mesma coisa. Então pensa no Érico com notas de ordem altas e um pouco de caos, e pensa na Ju, especificamente, uma nota de caos muito maior. E nós dois vivemos e resolvemos problemas de forma diferente, né? E para mim demorou muito tempo de conseguir entender que o caos funciona também. E ao mesmo tempo dela entender que a ordem funciona também. Porque muitas vezes a gente quer impor, eu vou falar, o Érico queria impor a ordem. Porque eu achava que a ordem, o meu balanço de ordem e caos era o balanço perfeito. Então a minha ordem, minha disciplina, chame disso, era o que eu queria passar, e às vezes eu descobri que isso nem todo mundo é assim. E o livro que fala muito disso é As 12 Regras da Vida, Jordan Peterson. Não sei se você já ouviu falar desse cara. 12 Regras da Vida? 12 Regras da Vida. Parece aqueles livros de muito superficiais, tá? Não é. A gente está falando de um cara que começou a publicar, é cientista, já publicou mais de 100 artigos, ele estuda muito isso. Mas assim, nesse livro eu entendi que, como animais, eu falo não como pessoas racionais, tá? Com personalidade. Como animais, existem notas diferentes de ordem e caos nas pessoas. E que é possível elas tenderem a chegar lá de maneira diferente. É o que você fala de respeitar individualidades, né? Eu não sei se eu respeitava tanto. Viu? Aproveitando então, não faz mal a gente ser imperfeito. Imperfeito também é perfeito, né? A Arte da Imperfeição, comprei no aeroporto, gostei. Fica a minha dica aí, então, tá? A Arte da Imperfeição, comprei no aeroporto, gostei.
também dá para fazer o 6 em 7 chegar à faixa preta sendo imperfeito, né? Desde que você seja um imperfeito diferente do seu modo de ser, né? Ser imperfeito não há problema. Você não precisa se culpar por não conseguir fazer toda a ordem, todo o caos, mas você não precisa ser perfeito também, né? O perfeito em si, ele vai querer uma coisa perfeita, né? Uma coisa completamente ordenada, e isso não existe, né? Mostra de novo para eu pegar o autor, porque às vezes tem livros que os títulos se parecem muito. Autor, deixa eu achar. Isso vai ter que ler para mim, porque tá ao contrário. Brené Brown. Brené Brown. A arte da imperfeição, e ele tem um outro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Então eu vou fazer uma live com esse livro aqui quando eu acabar ele. Agora eu faço umas lives mais filosóficas, assim, a galera gosta muito. Como é que são suas lives com os livros? Você abre e lê parte dos livros ou não? Não. Você só fala a sua opinião sobre o livro? Eu leio ele, resumo as principais ideias em títulos, pontuo quantos títulos são, dou o nome da live, as 15 características de uma personalidade agradável. Foi uma live que eu fiz. E aí eu venho com as ideias de cada característica e daí discorro sobre elas. E ao final falo, tipo, de bônus, as 5 coisas que você não deve fazer para ser desagradável, né? Então é uma forma de você pegar algum livro e transformar ele em ideias. Não adianta você ler, que ninguém gosta, ou de pegar um trecho enorme. Tem que pegar a ideia. Qual é a ideia? A ideia é essa, ok. Então, uma característica, tal. Aí eu vou discorrer sobre ela. E também não adianta antes eu pensar o que eu vou discorrer sobre ela. Eu tenho que deixar essa ideia sair na hora, porque eu já sei o que é. Não adianta eu querer ser perfeito ali, né? Tem coisas que se engana muito o professor de faculdade ou de pós-graduação, aquele que prepara a aula certinha. Tá ferrado, hein? Porque você só tem que preparar a ideia da aula. O resto vai sair de dentro de você. Você não tem que chegar lá com tudo prontinho, certinho, e fazer o tim-tim-tim ou ficar lendo a apostila. Você tem que dizer assim, ó, tal coisa. E aí você vai trabalhar ela com o que tem dentro de você. Você já colocou para dentro muito conhecimento, né? Então ele vai começar a sair. Ordem, você criou um título, você descorreu uma ideia, não é um caos total, mas tem notas de caos também em você, coisa que eu não imaginava ter em você. Pelo que se a Elisângela só contasse como fosse a sua vida, se eu fosse só discorrer pelo relato momentâneo, claro que a gente não tem tempo, eu imaginava que você não daria espaço ao caos. Mas parece Érico, que você dá. O caos faz parte da ordem. Agora você vai ter que discorrer sobre isso. O caos... Eu acho que... Vou falar o seguinte, para mim o caos e a ordem é igual a face da mão e as costas da mão. As duas coexistem. Então o caos faz parte da ordem. O caos está dentro da mão, faz parte da mão. Não existe total ordem sem um pouco de caos, nem total caos. O próprio caos tem uma ordem de agir. O próprio caos tem uma ordem de agir. Ele vai ter a sua ordem. No caso, eu acho que o caos do professor Salomão é a didática dele. Ele tem a ordem, ele tem tudo muito organizadinho, mas quando ele vai explanar, ele é muito didático, que parece uma desordem. É uma desordem ordenada. Isso, uma coisa assim. Ou uma ordem em forma de caos. Engraçado, você parece balancear essas duas coisas bem. Eu pensava que você estava indo para um lado, mas não. É o contrário. Eu acho que meu 747 é um caos, é o cúmulo do caos, apesar de ter ordem. Porque se você vai ver padrões, né? Começa pelo... Claro, mas ele tem uma ordem, ele começa no horário certo, ele tem um convidado, ele tem um horário para acabar e ele tem uma pauta. Essa é a tua ordem. O teu caos é que no meio disso tudo, as coisas acontecem naturalmente, sem que você possa prever tudo o que acontece. Você não tem como prever tudo que a gente falou nessa live hoje, isso faz parte do caos. Mas você tem como prever o horário que a gente ia começar a encerrar e quais as pautas que você mais ou menos iria atuar. Agora, para onde cada pauta enveredou, isso é o caos dentro da ordem. Faz sentido. E eu não ia prever que a gente ia estar falando de caos e ordem hoje. Eu ia prever que eu ia perguntar o que era faixa preta para vocês. Eu ia prever como é que vocês me conheceram.
tem certo roteiro nisso, tem uma certa ordem nesse caos, né? Mas a gente Ordem. nunca sabe o que vai acontecer durante esse negócio. De repente é isso que me atrai nesses conteúdos, sinceramente. Como Porque a gente live, não sabe, as pessoas planejam live toda certinho, chegam a fazer anotações do que vão falar na live. As lives ficam chatas e monótonas. A live boa é aquela que você é espontâneo e que você envereda e muitas vezes você conversa com a própria audiência, que é o caos. Imagina se você deixa agora todos os recados aparecer aqui e começa a querer responder alguns. É o caos, não é? Então, o caos às vezes é melhor a ordem, né? Olha lá, agora entraram. Agora entrou, agora vamos deixar um pouco mais de caos. Às vezes eu controlo esse caos, porque por vezes esse caos pode me tirar da ordem, né? Uma boa coisa. Cara, que fantástico conversar com vocês. Queria agradecer demais por vocês estarem aqui, parabenizar o projeto de vocês e saber que quanto mais eu falo com vocês, mais eu sei que isso é só o começo. É o começo. Parabéns, gente. Obrigado, Érico. Obrigada. Parabéns também pelo trabalho que tu faz. Parabéns por transformar vidas. Parabéns por proporcionar às pessoas um mundo novo. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.